A importância e o fazer do poder legislativo. Esse é o assunto pautado do programa de hoje com o nosso convidado Tadeu Sérgio Bergamo. Tadeu Bergamo já foi vereador por 2 mandatos consecutivos na cidade catarinense de Concórdia. Hoje, diretor proprietário da FASB, a Faculdade São Francisco de Barreiras. E é com ele que a gente passa a conversar a partir de agora. Professor Tadeu, seja bem-vindo ao nosso programa. O senhor que conhece muito do Legislativo, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente qual a importância do poder legislativo em um município que reúne as características de Barreiras. Bom, primeiro queria cumprimentar a todos os que vão assistir esse programa, dizer que fiquei muito satisfeito pelo convite. Acho importante a participação de pessoas ligadas à comunidade que já tiveram alguma experiência na política, que possam exatamente colocar seus pontos de vista, as suas experiências, porque é nesse somatório, nessa troca de experiências que as coisas fluem e podem servir como subsídio para o trabalho do Legislativo de uma forma geral. Bom, eu gostaria de dizer que, primeiro, o Poder Legislativo ele é importante em todas as cidades, independente do tamanho, né? Ele faz parte desse conjunto de poderes que dão sustentação à democracia, e o seu pleno funcionamento garante, com certeza, que a sociedade vai ter benefícios, os poderes serão mais harmônicos e serão mais eficientes, mais eficazes, e, por consequência, o grande benefício desse trabalho acaba sendo para o resultado melhor para a sociedade onde esse trabalho está sendo realizado. Na cidade de Barreiras, de maneira especial, é uma cidade que tem problemas estruturais e conjunturais sérios. Acredito que o trabalho da Câmara de Vereadores cada vez vai se revestir de maior relevância no sentido de apresentar soluções que possam harmonizar essa problemática que se apresenta, encontrar soluções que melhorem a vida do cidadão, especialmente o nosso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e a Câmara de Vereadores é, de fato, também a caixa de ressonância. É lá que a sociedade procura a resposta para as suas indagações, é lá que o Poder Executivo encaminha as suas reivindicações, seus projetos e suas metas de trabalho, e de lá, dependendo do tipo de resultado que sair, tanto a população quanto os demais poderes constituídos podem recorrer ao terceiro poder, que é exatamente o Poder Judiciário, que é o que eu vejo da seguinte maneira: quanto menos o Poder Judiciário precisar intervir nesse conjunto de funcionamento entre a Câmara de Vereadores, o seu trabalho legislativo, o seu trabalho fiscalizatório, seu trabalho de representação, em relação às demandas do Poder Executivo, é porque mais eficiente está sendo o trabalho da Câmara de Vereadores. Então, acredito que esse é um panorama geral para todas as câmaras de vereadores e Barreiras não foge desse aspecto. Bom, professor, em relação ao compromisso do vereador, né, ele diz respeito ao seu partido, aos companheiros de bancada ou ao seu eleitor? O vereador ele é uma figura interessante dentro do processo legislativo, dentro do processo de convivência democrática, porque ele é a ponta de lança em todas as campanhas, é ele que está em contato direto com o eleitor. Na campanha de presidente, você vê que o presidente visita muito poucos locais, mas os vereadores, independente de qual candidato a presidente eles estejam apoiando, ele vai direto no eleitor. Então, esse trabalho ele é único do vereador. E é uma coisa interessante dentro da nossa estrutura política nacional. Já o deputado estadual tem um contato menor, o federal menor ainda, e o senador, então, é quase igual ao candidato a governador, que faz aquelas aparições pontuais, mas quem busca mesmo o eleitor é o candidato a vereador e a sua turma, né, que trabalha com ele. O grande compromisso do trabalho do vereador é com o seu eleitor. É lá que acontece o embate da busca do voto e é lá que tem que aparecer a resposta. Então, nós temos
uma crítica a fazer em relação ao nosso eleitor, que ele é um eleitor de memória curta. Ele, em pouco tempo, ele esquece em quem votou e esquece mais ainda de quais foram as promessas que foram feitas. Então, esses compromissos que são assumidos durante a campanha, que deveria ser o grande compromisso do vereador, acaba se diluindo dentro dessa memória, dessa memória curta, né, do eleitor, e que acaba, de certa maneira, fazendo com que acabam prevalecendo o quê? Os interesses dos partidos, porque no Brasil essa nossa prática de coligação de resultado, onde as coligações são feitas muito mais com uma preocupação em como dividir o poder depois de conquistado, do que em como representar melhor o nosso eleitor depois de conquistado o poder, faz com que o vereador acabe dando muita importância para o partido e mais importância ainda para se ele faz parte da oposição ou da situação. E isso, de certa maneira, acaba fazendo com que, em alguns momentos, você tenha conflito entre o poder legislativo e o poder executivo, e faz com que a sociedade acaba sofrendo reflexos de decisões que poderiam ser melhor encaminhadas, melhor examinadas e, às vezes, até alteradas. Nós podemos ver na prática do dia a dia, por exemplo, a situação de alguns loteamentos aqui da cidade de Barreiras. Se nós tivéssemos uma legislação que tivesse um bom encaminhamento, com certeza a cidade não teria os obstáculos de trânsito que tem hoje, não teria uma série de outras pequenas coisas que, somando, acabam sendo prejudiciais para o conjunto da sociedade. E isso faz parte do quê? Isso faz parte exatamente desse conjunto de acordos, conjunto de apoios, que normalmente se volta mais para os interesses do vereador e os interesses do comando, de quem está naquele momento, naquele grupo político que no momento está no comando, do que propriamente do eleitor, que acaba sendo diluído nessa memória, nessa curta memória em relação a tudo que foi prometido durante a campanha. Agora, professor, em relação a essa questão de harmonia, de compromisso com o povo, essa questão de oposição e situação, como é que o vereador pode manter uma linha sem que sua credibilidade seja arranhada, né? A situação defende, a oposição ataca e o povo fica ali naquele meio, né, sem saber quem está com a razão, né? Qual deveria ser a postura correta de um vereador? Tem alguns cientistas políticos que dizem que no Brasil a questão da campanha política e o seu resultado funcionam muito como se fossem torcidas de futebol. Eu apoio um candidato a um determinado cargo, eu trabalho naquilo como se eu estivesse fazendo uma torcida para um time de futebol, né? Então isso, de certa maneira, atrapalha muito. Mas esse trabalho, essa busca dessa harmonia entre os poderes e os interesses, né? Que esse é o grande desafio, como harmonizar os poderes e os interesses. Onde o vereador entra e deveria entrar, no meu maneira de entender, o meu aconselhamento é que se entrasse basicamente com a verdade. Hoje, o nosso eleitor, eu acho que nessa eleição que acabou de acontecer, os eleitos foram assumidos seus mandatos agora, no dia 1º de janeiro, deu um recado muito claro para todos os políticos de uma maneira em geral, que é o seguinte: o eleitor, ele quer saber exatamente do que? Ele quer saber daquele político que é verdadeiro, aquele político que consegue ser transparente nas suas ações, aquele político que sabe entender e defender determinadas proposituras que tenham origem independente de ser na Câmara de Vereadores ou dentro do Poder Executivo. São aquelas pessoas que conseguem sintonizar o interesse do eleitor com o interesse da administração e o interesse da sociedade.
Nós estamos conversando com o professor Tadeu Bergamo. Vamos a uma pequena pausa, daqui a pouco nós voltamos.